Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou o Lucas Jorge da Silva. E o tema do nosso programa de hoje é Fundamentos de redes que um profissional da área precisa saber. Nesse mês de maio, o Camada 8 completa 4 anos. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NickBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. E vamos para os avisos iniciais. Já temos a nova data do X-Fórum Fortaleza de 2024. O evento vai acontecer no dia 8 de agosto em Fortaleza, Ceará. Esperamos encontrar vocês lá. Anote também a data da Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil, que vai acontecer do dia 9 a 13 de dezembro de 2024 em São Paulo. Queria também avisar que estão abertas as inscrições para os nossos cursos do programa AceleraNet, que vai acontecer em Porto Velho, Rondônia, de 24 a 28 de junho de 2024. Sem mais avisos, o convidado de hoje é o Luiz Pupin, gerente de treinamento da FiberX Training. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Pupin, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, o Camada 8. A gente fica muito feliz com a sua participação aqui com a gente. E como é de costume, né, a gente pede aí para o nosso entrevistado falar um pouco de si. Então, quem é o Luiz Pupin e onde você trabalha? Obrigado pelo convite. Luiz Pupin hoje está como responsável pelos treinamentos, gerente pelos treinamentos na FiberX Training. Tenho um pouquinho de tempo aí de carreira no mercado de telecom, com provedores e com redes. Hoje eu estou com a certificação HCIE Datacom, com a licença de instrutor de HCIE Datacom. Venho ministrando treinamentos específicos para o mercado de telecom já desde 2010. Então já tenho aí mais de 13 anos com o mercado de treinamentos e com o mercado de qualificação profissional, especificamente para telecom. Vamos adentrar então na entrevista de hoje, né? A gente queria saber um pouco sobre fundamentos de rede que um administrador deve saber, né? E aonde ele pode buscar esse conhecimento que seriam os fundamentos? Numa certificação, numa graduação? Como que ele deve iniciar a sua carreira? Um profissional de redes, ele não pode de forma alguma abandonar os conceitos básicos. Ele precisa conhecer o básico de funcionamento de uma rede. O que a gente tem presenciado muito é o profissional copiador de script. Ele não sabe o que aquele script faz. Ele acha algum manualzinho pronto, algum videozinho na internet ensinando ele a configurar. Ele repete aquele script e na hora de fazer um troubleshooting ele não entende o que está por baixo, o que está funcionando ali atrás daquelas configurações que ele realizou. Antes do podcast a gente estava brincando, eu falei sobre o cálculo de IP. O cara não sabe fazer uma conversão de IP para binário, ele não sabe calcular uma máscara, porque tem calculadoras disponíveis na internet, tem planilhas de Excel coladas na baia dele com esse cálculo todo, e no momento em que a rede ele está sem internet, está sem comunicação, não tem como buscar uma calculadora dessa, ele não sabe fazer o cálculo e às vezes o defeito é só uma máscara que foi configurada errado e ele não consegue identificar por isso, porque ele pulou essa etapa da formação profissional. Ele pulou esse detalhe que é chato. Não vou negar que é uma parte chata da formação, mas é extremamente necessário. Se você quer ser um excelente profissional de telecom, se você quer saber fazer troubleshooting, essa parte chata você não pode pular. Acho legal que você comentou aí de seguir script, né? De seguir um vídeo, né? Porque uma das coisas que é importante a gente falar para o nosso ouvinte é também aonde achar uma boa informação. Porque se ele copia um script todo errado, a configuração fica toda errada. E pode prejudicar a rede como um todo, a dele, como também a de terceiros, né? Então é importante ele olhar esses scripts, né? Esses comandos, tudo, e ter um olhar crítico, né? Que é aí que entra os conceitos, né? Que você está comentando. E aí, mas você acha que uma certificação
dá esses conceitos para ele? Sim, as certificações profissionais, e aí de qualquer fabricante, hoje eu sou conhecido por estar com a camisa Howie, mas eu já estive com a camisa Cisco, já estive com a camisa Fortinet, Extreme. Então, nesses mais de 20 anos de carreira, eu já estive com camisas de diversos fabricantes e já presenciei, já estudei certificações de todos os fabricantes com os quais eu trabalhei. Foram mais de 70 provas já realizadas nesses mais de 20 anos. E todas as provas, elas prezam exatamente nisso, a formação do profissional. A teoria é o ensinar ao cara como funciona por trás daqueles comandos. Eu brinco com os meus alunos que, eu vou fazer uma certificação Howie, eu vou saber todos os... 80% da prova são conceitos que são comuns entre os diversos fabricantes. Porque não muda, né? A base ali é a mesma. A base o que é vai a mesma. mudar é os comandinhos, né? E aí eu brinco que, eu fiz uma certificação Howie. Putz, a minha empresa comprou um Cisco. Como que eu faço para configurar um Cisco? Simples, eu já tenho toda a base. Eu vou lá no manualzinho de comandos e busco quais são os comandos equivalentes e faço a configuração. Eu comecei a trabalhar com Howie em final de 2014, início de 2015. E aí eu nunca tinha visto um Howie na minha frente. O primeiro desafio que viraram para mim e falaram assim, olha, tem um cliente que é 100% Juniper, rede MPLS, com MPLS-TE, com ISIS, não é nem com SPF, com BGP rodando em cima, as VPNs com Pela. Eu sabia fazer tudo isso em Juniper. E aí eu peguei o manual da Howie, vi quais eram os comandos equivalentes, em 3 semanas estava funcionando em Howie tudo que o cara tinha em Juniper. Então, assim, poxa, que fabricante que eu vou buscar a certificação? Claro, o ideal é que você busque a certificação do fabricante que a empresa onde você trabalha, ou a empresa onde você quer ir trabalhar, ou é o fabricante que você vê que tem mais entrada no mercado. Essa certificação provavelmente vai ser mais interessante para você. Agora, depois que você faz todas as demais são muito mais simples de você conseguir alcançar. A gente comentou, né? Então é importante você ter a certificação ali ou estudar, né, para a certificação, mas e a graduação? Também é necessária ou eu posso me focar só em me certificar? Não, é extremamente necessária. Nesses últimos 4 anos eu venho trabalhando tanto com a certificação, com a formação profissional para as certificações, quanto com as universidades, com um programa de parceria com as universidades. Então eu tenho vivido esses dois mundos, né? E eu defendo bastante que a certificação profissional é aquilo que vai formar você para o hoje, para o que há de tecnologia hoje. O mercado acadêmico vai criar o profissional para os próximos 30, 35, 40 anos de carreira. O que você aprende na academia, o que você aprende na universidade, é a base que você vai ter para a sua carreira profissional futura. Agora, o que você aprende nas certificações é aquilo que você está usando no hoje, que você vai aplicar no dia seguinte. Tem alguns vídeos meus de palestras, de podcasts falando sobre 5G. Eu fiz a minha especialização em comunicações móveis. Na época era o futuro 3G. Eu estava aprendendo o que seria implementado de 3G. E agora, com o advento do 5G, para mim foi muito mais simples. Frequência, antena, radiofrequência, comunicação, tudo estava lá na base. Eu só precisei entender quais as diferenças entre as tecnologias. Então, o mercado, o que você aprende na academia, ele vai formar a base profissional para o seu futuro, para a continuidade da sua carreira. A única certeza que a gente tem no nosso mercado é de que a tecnologia muda e muda muito rápido. O pessoal mal começou a falar de 5G, a gente já tem implementações de 5,5G e já tem 6G em protótipo. A única certeza que a gente tem é de que tudo vai mudar. O Wi-Fi 6 é uma novidade que o pessoal está implementando e o Wi-Fi 7 agora em novembro já foi lançado o primeiro Access Point Wi-Fi 7 em pelo menos 3 fabricantes que eu conheço. Acho legal que você comentou, né, que está surgindo essas novas tecnologias e é importante a gente falar que tem que sempre se manter atualizado, né? E acho que a certificação é uma ideia dessa de sempre se manter atualizado nessas novas tecnologias. Por isso que elas inspiram, né, muitas delas. Mas o conceito básico está lá na graduação. Uma coisa que eu também percebo nos cursos que eu já fiz de certificação é que os conceitos básicos ali, no próprio curso ele fala, isso daqui é só uma pincelada. Tipo assim, ele não entra muito a fundo.
por exemplo, você falou da questão de cálculo de máscara ali, ele te dá ali, tem, sei lá, 20 módulos, é um módulo só disso e acabou. Ele não vai aprofundar, porque ele já entende que, teoricamente, você já fez ali na graduação ou no técnico algo mais aprofundado. Você ficou 6 meses ali estudando aquilo. A certificação, ela subentende que você já é um profissional do mercado e você está buscando uma certificação. Certificação, o nome é uma chancela de que você conhece aquele conteúdo. Então, ele vai pincelar e ele vai cobrar na prova aquela pincelada que ele deu para garantir para o mercado que não, aquilo ali ele conhece. Então, todas as certificações, isso aí a gente fala todos os fabricantes, todas elas vão pincelar alguns assuntos e aqueles assuntos serão cobrados na prova para garantir que aquele profissional já estudou aquilo, sabe que aquilo existe e sabe desenvolver alguma coisa em cima daquele assunto. E falando desse conceito aí de cálculos, né, de sub-redes, tudo, uma coisa que a gente vê muito, que muitas vezes a pessoa aprende alguma ladainha, alguma regrinha de como fazer ali o IPv4. Quando a gente vai ensinar o IPv6 tem toda a dificuldade. Por quê? Porque não entende a escala binário, né? E aí isso daí é uma matemática, teve um fundamento por trás e não é só uma ladainha, uma regrinha, né? Você precisa entender o que está acontecendo. E aí a pessoa tem um pouco de dificuldade. Mas falando aí desses conteúdos básicos, pensando ali na rede de computadores, o que você define como conteúdo básico? Aonde que ele começa a aprender? Ele começa a aprender desde o cabo. Como que... E aí a modelo OSI, né? Camada 1, camada 2, camada 3. O profissional de rede tem que entender pelo menos o básico de cada uma das camadas. Muita gente me ouve falar nas aulas, em palestras e tal, que eu brinco que eu tenho problema suficiente de camada 2 para cima, eu deixo camada 1 para quem gosta. Aquele pessoal de DWDM, FTT. Assim, não é que eu não conheço camada 1. Eu sei como funciona uma GBIC, como funciona uma fibra, como aquele sinal passa ali dentro. Então, eu sei identificar por que tem um CRC, eu sei identificar isso. Agora, tecnologia de transmissão, tecnologia de FTT, existem especialistas para esses assuntos. Qual a distância que um FTT vai ter? Como que eu vou fazer a splitagem de um FTT? Como os sinais trafegam ali dentro. Isso aí, eu como profissional de IP, não vai me agregar muita coisa, porque eu sou especialista em IP. Então, mas conhecer como funciona a camada 1 é essencial para quando eu pego um problema de IP, eu consiga identificar, não, o problema não está na minha camada de IP, o problema está lá na camada 1, está lá na passagem do bit pelo cabo. Eu tenho que ignorar essa crença que o pessoal tem de que eu preciso conhecer só daquilo que eu faço. Eu preciso ter uma noção de tudo o que acontece numa rede para que eu consiga fazer o troubleshooting. Troubleshooting é uma ciência de juntar conhecimentos e cheirar o defeito. Na verdade, o defeito... Quase um detetive ali, né? Você sente o cheiro do defeito. Você vai buscar as informações suficientes para as pistas, é como você falou, é um detetive. Você vai seguindo pistas para identificar onde está aquela falha. Uma coisa interessante que você comentou, né, das camadas, né, do modelo OSI, são quantas camadas? 7. Bem-vindo ao camada 8. Mas... Tem até a piada, né, do problema falar. lá de... Quando acham um problema qualquer do problema da camada 8, né? Que é sempre o usuário. Sim, essa é a piada do nosso podcast, né? E falando aí de alguns outros conceitos que você comentou, né? Que é interessante você ter conhecimentos ali de outras áreas que envolvam também o seu trabalho. Você falou, da camada 1 eu não sou um especialista, mas eu tenho que ter um conhecimento básico. E esse conhecimento básico ele é importante até para não ser enganado, né? Você tá lá fazendo um troubleshoot e não tá pingando, porque a sua parte ali é a parte de rede. Mas não tá pingando por quê? Porque o cabo não tá conectado. E aí você não tem nem ideia do que o cabo não tá conectado, porque quem tá fazendo essa conexão é o operador de campo. E ele fala assim, não, aqui tá tudo certo. E na verdade não tá, né? Não tá chegando sinal lá. Então você tem que ter um nível de conhecimento para conversar com as outras áreas, os outros especialistas, para poder identificar o problema, né? Quando você falou do troubleshooting. E ainda nessa parte da base ali, Pupim, você falou que eu sou profissional de IP, mas o que é o IP? Fala de TCP/IP, tem algo relacionado? O que seria isso? Então, a gente brinca muito na área de TI, que é o menininho da TI, né?
Eles generalizam que o cara trabalha com TI e ele sabe tudo de TI. Mas não, nós temos especialidades, a gente tem os especialistas em cada área. Como eu falei, o cara de transmissão, o cara sabe como transmitir aquele bit a 3.000 quilômetros de distância sem repetição. O cara sabe como fazer, mas ele pode não saber como funciona um DNS. Ele pode não saber configurar um DNS. Então, a gente tem em todas as áreas da telecom, a gente tem os especialistas. Eu me especializei no que a gente fala de transporte de dados, né? Que é toda aquela parte que trabalha ali de como o pacote sai de um terminal e chega a um destino e como que é feita essa transferência, esse roteamento, esse encaminhamento por todos os saltos que vão acontecer na rede. Então, o profissional de IP é aquele cara que vai entender como que os dados saem de uma rede e chegam até outra rede. Logicamente. Fisicamente, é o cara de transmissão que vai trabalhar com isso. Se você for falar de endereçamento, de como que o browser vai funcionar, talvez é o cara que vai trabalhar com os sistemas, vai trabalhar com DHCP, com DNS, também pode ser um outro profissional. A gente tem muitos profissionais no mercado que são generalistas. O cara sabe falar de FTT, sabe falar de DW, sabe falar de núcleo de rede, sabe falar de borda de rede. Então ele trafega por todas essas camadas ali do modelo OSI. Tem profissionais que são generalistas, trafegam por todas as camadas. E a gente tem especialistas em cada uma das camadas, em cada um dos itens que compõem uma rede. Quando a gente começa a aprofundar o nosso conhecimento, acaba que a gente precisa se tornar um especialista em algum assunto, em um ou mais assuntos, mas acaba que a gente foca em determinados pontos da rede para conseguir ter uma especialização maior. E você falando aí de especialista, generalista, eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento de tudo, ser um pouco generalista, mas pensando quem vai começar, ele precisa especializar um pouquinho. E o que ele deveria começar a se especializar? Ele precisa saber, por exemplo, protocolo de roteamento externo, protocolo de roteamento interno. O que ele precisa saber de mínimo ali para começar a ser, por exemplo, um operador de NOC 1 ou trabalhar numa empresa como administrador de redes? É difícil o profissional que está entrando no mercado se especializar em um determinado assunto. Eu acho muito complexo essa mentalidade de eu vou me especializar para entrar no mercado. O profissional que está entrando no mercado, ele não tem experiência para mostrar em nenhuma das áreas. Então, eu acho que o mais recomendável para o cara que vai entrar no mercado de trabalho é que ele tenha um bom conhecimento em diversas áreas, para aí sim ele vai buscar as oportunidades. Ele está aberto a outras oportunidades. Mas pensando assim, numa certificação introdutória, o que ele pede de especialização? O que ele precisa estudar? As certificações introdutórias, elas são, entre aspas, generalistas. Então, uma certificação introdutória de redes, ele vai saber um pouquinho sobre cada um dos assuntos que um analista de redes precisa. Então, ele vai saber um pouco de Spanning Tree, um pouco de camada 2, um pouco de camada 3, um pouco de OSPF, um pouco sobre como funciona o DNS, DHCP, o que é o IPv6, como que funciona, como que endereça. Ele vai ter noção de tudo o que um administrador precisa. Mas aí ele não precisa ter um aprofundamento nisso, né? Ele tem não que vai saber aprofundar. O básico ali. Ele sabe o básico de tudo aquilo ali, porque ele quer ser um administrador de rede. Depois disso aí, ele vai se especializar quando ele passar para uma certificação superior, para um HCIP da vida, um CCNP, um JNCIP, que aí sim ele vai se especializar. Aí ele pode se especializar em borda, ele pode se especializar em núcleo, ele pode se especializar ou buscar uma certificação específica de Wi-Fi, um HCIA de WLAN, uma certificação específica, porque aí ele buscou uma oportunidade numa área onde ele precisa ser especialista naquela área. O profissional que já entra no mercado sendo especialista, ele pode chegar numa empresa que não precisa daquele nível de especialização dele, e aí ele perde algumas oportunidades porque ele não conhece outras áreas e poderia fazer um desvio na carreira. Eu acho que o principal recado para quem está entrando é: seja maleável. Nem sempre a empresa que você vai entrar vai ter
aquela necessidade de especialização e pode ser que você fique um tempo parado porque você se especializou e não buscou um conhecimento um pouco mais generalista. Talvez o momento da pessoa que vai ditar para onde ela vai, né? Talvez ela entre numa vaga que peça uma X especialização, aí ela estuda para aquela especialização. Estuda né? pra Às aquela vezes é melhor do que especialização. ela estudar previamente, porque ela já nem sabe onde ela vai cair, né? Se você está fora do mercado, você vai ter que buscar profissionais do mercado para tentar te orientar, serem seus gurus, né? Os seus guias. Se você conseguir um profissional que vá te guiar por uma determinada especialização e ele tem entradas para conseguir vagas naquela especialização para você, tudo bem. Se você está entrando no mercado com a cara e a coragem, o ideal é que você esteja flexível para as oportunidades que vão surgir. A gente já comentou bastante, né, que o profissional ele tem que estar meio que... Se ele está entrando no mercado, ele tem que ser meio generalista, né? E você comentou alguns protocolos, como, por exemplo, o SPF, Spanitree. O que seriam os protocolos necessários ali para o administrador de redes iniciante? O que ele tem que conhecer? Ele precisa conhecer os protocolos mais utilizados em qualquer rede de comunicação. O Spanitree, para a camada 2, ele é o protocolo mais utilizado. Existem aí trabalhos para substituição do Spanitree por tecnologias mais recentes, como o VXLAN, por exemplo, em redes locais. Mas ele ainda é, apesar de todas as dores de cabeça de utilização do Spanitree, ele ainda é o protocolo mais utilizado para redundância e evitar loops numa rede. Tá? Certo. Então, eu acho essencial que se eu sou um profissional que quero começar a trabalhar com redes, é essencial que eu conheça os protocolos que essas redes utilizam. O OSPF é inegavelmente o protocolo de roteamento mais utilizado em qualquer rede local. É um protocolo essencial para qualquer profissional que queira trabalhar com redes de comunicação de dados. Tanto que na hora que você olha as certificações básicas, alguns fabricantes falam do Spanitree, o SPF, vão até o ISIS, mas aí param. Outros fabricantes param no SPF, não falam nada dos protocolos mais avançados, deixam para especialização falar de protocolos mais avançados. Por exemplo, alguém que está entrando na área de redes agora, seria interessante ele já estudar BGP, por exemplo? Ou talvez não? Depende de qual vaga ele está procurando. Se por acaso ele teve a oportunidade de conseguir uma vaga onde ele vai trabalhar no NOC N1 ou no N2 e que aí ele precisa interagir com o BGP, tudo bem. Agora, se ele, mais uma vez, ele é um profissional que está entrando no mercado, está aberto, ele tem que ter noções de que o BGP existe, como funciona, ele tem que ter noções de que mas ele precisa conhecer o SPF e o Spanitree. O BGP, ele precisa conhecer um pouco, mas o profissional que vai interagir pesado com o BGP não é normalmente o profissional júnior. Então não é algo que eu diria para, ele vai entrar agora no mercado, ele precisa saber de cor e salteado como o BGP funciona, como configura, como faz troubleshooting. Talvez entre naquele caso que eu falei, ele vai entrar especializado e talvez não consiga a vaga para trabalhar com aquilo. É porque aí, olhando pro lado do gestor, o cara acabou de entrar, não tem experiência, não vou deixar ele mexer no BGP ali, que a gente sabe que é meio que o backbone ali da rede. Sim. Se ele cair, ele derruba um sistema autônomo todo. Eu como gestor vou contratar um cara que nunca teve experiência nenhuma em nenhuma outra empresa, mas ele tem um certificado lá falando, ele fez um curso de BGP ultra avançado dizendo que ele sabe mexer. Você já entrou num BGP, já configurou um BGP, já trabalhou com BGP? Não, eu tenho o curso. Cara, eu não vou colocar o BGP da minha rede na mão desse cara. E talvez eu tivesse uma oportunidade para ele trabalhar com o núcleo da rede, que aí ele precisaria saber bastante do SPF, e aí ele focou numa especialização. E aí ele fica de fora daquela possibilidade. Uma das coisas que você comentou do Spanitree me fez aqui relembrar uma palestra que eu vi da criadora do Spanitree, né, que é a Radia Perlman. Ela é uma das mães da internet, né, considerada uma das mães da internet, está no hall da fama da internet. E ela criou esse protocolo, quando eu vi a palestra dela, ela falou assim, foi num fim de semana. E ela recebeu esse trabalho do chefe dela, tipo assim, para ontem. E num fim de semana ela conseguiu criar esse protocolo e inclusive ela fez um poeminha para explicar esse protocolo.
poema tá em inglês, depois a gente bota ali na descrição para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Mas assim, são essas coisas que criaram a base, né? A base que é super antiga, que a gente ainda utiliza hoje, por isso que a graduação é tão importante. E eu queria deixar isso daqui como um comentário. Mas voltando lá sobre os protocolos, né? Você comentou também do IPv6. Né? O IPv6, ele já é base pra gente? Como você considera? É obrigatório. Um profissional de telecom queira começar a trabalhar hoje no mercado, se ele não sabe IPv6, é o conhecimento básico necessário para alguém dizer que é um profissional de telecom. Então, uma das coisas que ele tem que buscar é o IPv6. E aí, para os meus alunos mesmo, em todos os treinamentos que eu ministro, sejam customizados ou de certificação, eu indico o treinamento do NIC. Aquele treinamento do NIC, eu já fiz os dois, assisti os dois treinamentos e eu recomendo a todos os meus alunos, porque eu acho fantástico o trabalho que vocês fizeram lá naquele treinamento, naquela certificação de IPv6. Agora, só puxando rapidinho para essa questão de protocolo, voltando para aquela questão de você se manter atualizado. Você falou algumas certificações focam ali o SPF, chegam até aí, por exemplo, no ISIS, mas tem um protocolo de roteamento que eu ouvi quando eu estudei, mas eu não sei se ainda usa ou se alguma empresa ainda coloca esse protocolo nos treinamentos, que é o RIP. Em algum lugar ainda usa RIP? Tem alguma certificação que exige conhecimento nele? Ou a gente pode esquecer para sempre o RIP e talvez um dia a gente também esqueça o IPv4? A maior parte das certificações já retiraram o RIP da sua grade. Ele é um protocolo que ainda é utilizado, principalmente em redes legadas. Ele ainda tem algumas implementações. Eu não vejo novas implementações de RIP já há um bom tempo. Existe o RIP NG, que é para IPv6, mas eu nunca vi o RIP NG funcionando em uma rede. E eu acho que é um protocolo, assim como o IGRP da Cisco e tal, eu acho que é um protocolo que caiu em desuso. Eu não focaria hoje em estudar esse tipo de protocolo. É porque às vezes a gente vê que o RIP, ele, mesmo não sendo utilizado, ele ainda cai em algumas grades, né, curriculares de alguns cursos. E aí, talvez, para quem está começando, o cara, se estão me ensinando é porque eu vou usar. Aí ele fica lá de noite treinando o RIP e nunca mais vai usar isso, É a né? mesma coisa do IPv4, que o pessoal está estudando classes ainda, né? Classes A, B e C. Isso, exato. Assim, eu acho que o legado você tem que aprender. Porque são duas certezas. Eu falei nós temos uma certeza na tecnologia de que ela vai mudar. E a segunda certeza é de que ela vai mudar baseada em alguma coisa do passado. Uhum. O MPLS é baseado em alguma coisa do passado. O Segment Routing é baseado em cima do MPLS. O Segment Routing V6 veio para substituir totalmente o MPLS. Então, assim, uma certeza que a gente tem é, se eu quero entender uma nova tecnologia, o ideal é que eu conheça a tecnologia da onde ela foi baseada, para se tornar muito mais fácil. Então, o RIP, ele é um protocolo interessante para você ensinar roteamento. Uhum. Ele é realmente um protocolo interessante para quem está aprendendo a base. Agora, não é para você focar como configura e ficar fazendo lab, ficar treinando em cima de um protocolo que você não vai usar no seu dia a dia. E nessa questão de atualização, né, que a gente comentou agora com o RIP, que tem outros protocolos, nessa carreira de administrador de redes, ele tem que pensar em atualizar com alguma coisa, por exemplo, SDN, Python, como que você enxerga isso? Cada dia mais a nossa carreira de administrador de redes tá indo para software. Cada dia mais a gente está vendo o software interferindo bastante na nossa rede. O software, a inteligência artificial sendo implementada para suportar a nossa rede. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, do Segment Routing, o Segment Routing, que é o protocolo que vai substituir o MPLS, ele, por exemplo, tem lá a implementação manual, igual o MPLS tem, mas a grande sacada do Segment Routing é o controle acima. É o SDN, é o Software Defined Network, que é a controladora de software analisando toda a rede, tomando as decisões de caminho e injetando os caminhos dos roteadores através de netconf, através de programação. Alguém está entrando hoje no nosso mercado,
precisa entender de Python, precisa entender de netconf, precisa entender de Yang, que é modelagem de dados, precisa entender de XML, que é o resultado do Yang. Você vai passar lá os comandos por dentro do Yang e vai sair o XML, via netconf você injeta no equipamento. O equipamento vai responder, a resposta passa pelo Yang, vira XML e volta via netconf para a controladora. Então, como isso funciona? Mais uma vez, eu posso não programar. Tá, posso não programar, mas no momento de troubleshooting algo não tá funcionando, eu tenho que abrir aquele XML e saber ler. Eu tenho que poder saber o mínimo de script Python para fazer uma automação rápida. E isso começou a ser exigido em algumas das certificações dos fabricantes. As certificações estão evoluindo e no HCIA da Huawei já tem um capítulo de Python, já tem um capítulo de SDN, já tem algumas pinceladas, como você falou, as certificações são pinceladas, né? Já tem algumas pinceladas desses assuntos, porque são assuntos que estão se tornando cada vez mais essenciais para o profissional de rede. A gente percebe que a tendência é essa, né? Antigamente era muito blocado, né? O cara de redes, um cara de desenvolvimento, aí não se conversavam. Hoje, basicamente, o cara de redes ele tem que ter um pezinho também ali na parte de dev, pelo menos para ele entender a parte da automatização, né? Sim. Porque normalmente quem vai automatizar uma tarefa é o cara de redes. Ele vai chamar o cara de dev para automatizar isso. E aí antes ele teria que pegar o que ele queria fazer, chamar um cara de dev, explicar para ele tecnicamente em redes o que é aquilo, para o cara entender e desenvolver um script que nem sempre ia ficar igual ao que ele realmente precisava. E aí a gente tem visto essa movimentação no mercado de pelo menos o básico de programação um profissional de redes tem que ter. E aí, outra informação que corrobora com o que eu mencionei do mercado acadêmico, né? Da academia. A academia que te vai ensinar a lógica de programação. É a academia que tem lógica matemática. E aí, não é uma certificação que vai te ensinar lógica matemática. Sim. E o pessoal acha que quem precisa de lógica de programação, lógica matemática é só aquele cara que vai desenvolver o sistema. Não. O raciocínio lógico está em tudo. Se eu não tenho raciocínio lógico em tecnologia, eu não faço troubleshooting. Voltamos ao troubleshooting. O raciocínio lógico, você colocar as coisas em relação de causa e efeito, você conseguir desenhar por onde passa determinada comunicação. Isso é a lógica matemática que vai te dar. Se você não fez uma academia que vai te ensinar e te desenvolver isso mentalmente, o seu cérebro vai ser desenvolvido para entender logicamente como as coisas funcionam, na hora de um troubleshooting você vai ser um mero replicador de script, você não vai entender nada do que aquilo ali está fazendo. Então, aí está a importância de não abandonar a carreira acadêmica e ficar só na certificação ou ficar só na academia. Sim. Os dois são complementares. Os dois agregam muito para o profissional, para a formação desse profissional. Eles não são substitutivos, né? Ou foco em graduação ou certificação. O ideal é você fazer os dois ali, né? É você fazer cada um vai preencher uma lacuna. Ainda nessa questão da programação, né, que você comentou, da importância do profissional de redes saber fazer essa automatização, você comentou do Python. Lembrando que a gente tem uma semana de capacitação onde a gente mostrou como faz a automatização utilizando o Python para redes, né? Então, como que você pega as configurações, joga ali para o seu equipamento de forma automática. Mas eu queria te perguntar o seguinte, tem alguma outra linguagem que você vê despontando nessa parte de redes ou hoje é apenas o Python? Hoje, o que a gente tem visto no mercado é a adoção do Python com o Yang. A adoção do Python com a modelagem de dados Yang para conseguir fazer toda essa comunicação netconf com os equipamentos. Digo hoje, porque as linguagens de programação podem mudar e aí pode surgir alguém que achou uma linguagem ou desenvolveu uma nova linguagem muito mais otimizada do que o Python. Assim como a gente tem visto no mercado de inteligência artificial. Hoje o Python é o mais utilizado para inteligência artificial, mas você tem MATLAB, você tem diversas outras linguagens que o próprio Java já foi muito mais forte do que o Python e perdeu a força durante o tempo
com os avanços que o Python trouxe. Então, hoje, o que eu consigo dizer para você é Python é a linguagem que o mercado de telecomunicações está utilizando para esse tipo de configuração. Eu acho que a gente pode complementar aqui que cada linguagem, às vezes, ela é um pouco mais nichada para uma determinada solução ou para um determinado público, né? O Java, ele é muito utilizado, mas assim, Python para redes é o que a gente vê mais. E voltando lá sobre aquele assunto de troubleshooting, né? Você acha, então, que um administrador de redes ele tem que ter conhecimento para fazer um troubleshooting? Quais seriam práticas comuns que ele deveria fazer, ou passo a passo que ele deveria para tentar identificar um problema? O que a gente mais verifica nas pessoas que têm dificuldade em fazer troubleshooting, realizar o passo a passo, realizar o desenho do problema acontecendo e a sequência de eventos que podem acontecer e as causas e efeitos. Então, acho que o bom trabalho de troubleshooting é aquele que não ignora se o cabo de energia está ligado na parede. Só cortando rapidinho, isso daí me fez lembrar uma coisa na minha época que eu era professor do Senai. Que eu ensinava a parte de troubleshooting e aí tinha lá um laboratório. Né? Depois de muito tempo de ter ensinado o que era troubleshooting, eu falei, vamos ver se eles aplicaram, né? Então a ideia era eles fazerem lá uma rede, beleza, aí os alunos, eles, né, crânios lá, conseguiam fazer a configuração, aí eu simplesmente ia lá e puxava o cabo da tomada. Aí eu ia fazer o teste de ping e não funcionava. Eu falava assim, não tá funcionando. Aí eles ficavam desesperados. Não, mas eu fiz as configurações, não sei o quê. E aí eles tentavam acessar o equipamento via SSH e não acessava. E eles achavam que era 1001 coisas. Aí quando eu falava, dá uma olhada no equipamento. Aí eles, não tá ligado. Por quê? A primeira coisa que eles deveriam ter pensado deixa eu ver esse equipamento aqui. Pegar ele na mão, não tá ligado. Então os 10 minutos, os 10 minutos que eles perderam ali foi simplesmente porque o equipamento estava desligado. Sim, o que eu defendo bastante com o aluno é o seguinte, troubleshooting é passo a passo. Outra, é calma. Não existe troubleshooting realizado de forma afobada. Uhum. Mas porque eu estou com a rede inteira parada? Eu já tive data center de mais de 2.000 computadores parados na minha mão, e eu precisei levar 6, 7 horas para conseguir reconfigurar um switch que estava fora do ar. Cara, é calma. Não tem. Se você se afobar durante um troubleshooting, você esquece detalhes como verificar se o cabo está plugado ou não. Verificar se a MTU da interface alguém errou a MTU na interface. Se a VLAN está configurada na interface. É passo a passo. E a melhor forma de fazer um passo a passo é pelo modelo OSI, voltar no modelo OSI. Camada 1. O pessoal fica indignado com suporte telefônico que pergunta se está ligado na tomada. Mas é o passo a passo. É assim que se faz troubleshooting. Troubleshooting que sai pesquisando por comando logo de cara não é um troubleshooting efetivo, porque você vai deixar algo passar. Outra coisa, não há como fazer troubleshooting numa rede que não é documentada. Isso é importante. Então, antes do problema acontecer, a minha rede tem que ser documentada. Eu tenho que ter um documento ali que mostra que cabo sai de qual lugar, vai para qual lugar, etiqueta em cabo. Eu tenho que ter documentação. Sem documentação, troubleshooting não é feito. Mas eu tenho na cabeça. Na hora do vamos ver, você esquece. Então seria importante fazer um scriptzinho mesmo, impresso lá, do passo a passo que a pessoa tem que fazer? Tem gente que gosta de ter um script passo a passo. Se eu tenho uma empresa muito grande, quem faz o troubleshooting não é sempre a mesma pessoa. Eu tenho diversos profissionais que fazem. Eu preciso de padronização. Problemas que aconteceram, e aí a gente vai para o ITIL, né? O ITIL, ele diz que eu tenho uma gerência de falhas, eu tenho uma gerência de problemas, eu tenho que documentar uma falha para que quando ela volte a ocorrer, eu tenha o passo a passo do que foi feito para solucionar. Então, aconteceu uma falha, nunca vi aquela falha acontecendo na minha rede. Eu vou apanhar muito no troubleshooting. Descobrir, poxa, era isso aqui. Documenta. Um dia você vai estar de férias, um dia você não vai atender o telefone que você está dormindo. E aquele troubleshooting que você fez pode estar escrito num documento qualquer que outra pessoa vai ler e, tá aqui, ó. Você faz uma base de conhecimento ali. Base de conhecimento.
tem muita gente caixa preta, né? A gente tem muito profissional no mercado caixa preta. E o profissional caixa preta é aquele que reclama que não dorme, é aquele que reclama que não tem final de semana, que não pode ir para uma festa, que não tem férias. É porque centraliza tudo para ele, né? Centraliza tudo para ele, porque ele não quer passar nada para ninguém. Aí na hora do troubleshooting só ele sabe fazer. Uma coisa que você comentou que eu acho que vale a pena reforçar é com relação a ter essa documentação, até porque no momento que acontece um problema é quando a gente está mais nervoso, é que vai estar lá os clientes reclamando, tá o seu chefe reclamando, às vezes é um ataque que você está sofrendo, tá toda a sua rede fora, e aí você tem que tomar uma decisão rápida. E se você não tem essa documentação, realmente, você querer atuar é muito difícil. Sim. E até para receber ajuda dos demais, né? O outro pode estar olhando essa documentação. E esse passo a passo, né? A gente vê até na aviação, né? Que é aquele cross-check confirmar, né? Por quê? Porque tem que verificar tudo que está acontecendo, o que o outro configurou, se está certo, está errado. Porque se você não fizer esse passo a passo, pode passar alguma coisa batida. Imagina na aviação, você esquece ali a porta do avião aberta, né? E quer viajar. Não dá, né? É o cabo ligado, né? Coisa simples. O óbvio também tem que estar documentado, né? Pra gente finalizar, que aqui o episódio já está ficando um pouquinho longo, eu queria deixar aqui uma pergunta para você. O que você vê como uma tendência atual na administração de redes? Tendência atual na administração de redes, a gente tem visto muito a utilização de software mais uma vez. O software ajudando a gente a administrar a rede. Todos os novos protocolos que estão vindo estão utilizando muita inteligência de software para fazê-los otimizar o funcionamento. E, inclusive, com a injeção de inteligência artificial em cima. A profissão de administrador de rede vai acabar? Não. A profissão de administrador de rede ela vai evoluir para ter um assistente. A inteligência artificial como assistente desse profissional. Existem implementações, por exemplo, simples de data center, onde o software de monitoramento com inteligência artificial em cima monitora, consegue prever com 3 meses de antecedência que uma fan vai parar. Porque a IA vai fazendo medições e vai detectando que ela vai perdendo desempenho e aí pela inteligência de histórico ela sabe que se ela está perdendo rendimento em tal taxa, dentro de 3 meses aquela fan vai parar. E aí, por incrível que pareça, a maior causa de falha de UPS em data center é fan pifada. E aí você não vê, superaquece e a UPS para de funcionar. Então, é melhor do que você deixar o estagiário lá ficar olhando os RPMs, né? Então, em redes a gente tem isso sendo implementado nos softwares mais avançados. A gente vem numa tendência de desenvolvimento de software muito acelerada, inserindo muita inteligência para auxiliar. Por exemplo, uma das coisas que quem trabalha com rede tem pesadelo, que é o loop de camada 2, o loop em span tree. A gente chama de loop de span tree, mas na verdade não, o loop de camada 2, mesmo que você tenha o span tree quando ele acontece. Cara, é uma das coisas mais difíceis que você tem de localizar onde foi que o desgraçado plugou 2 cabos. Alguém plugou uma porta na outra. E como que você localiza? Por quê? Você tem a rede inteira parada, porque propaga para a rede inteira, e você precisa encontrar aonde está aquele cabo. Você começa a isolar a rede. Com o IA, a IA tem os logs de toda a rede sendo exportados para ela e ela sabe exatamente em que milissegundo tal ponto foi plugado e aí começou o loop. E ela vai só te avisar, olha, tal porta foi plugada e aí o problema passou a acontecer. Então, eu já ouvi muita gente falar que a profissão de analista de rede vai acabar. Não, ela vai cada vez mais ser auxiliada por um copiloto, que seria uma IA. Pupim, muito obrigado pela entrevista. A gente podia ficar mais tempo aqui, né? Infelizmente a gente tem um limite aqui. E eu acho que é muito interessante tudo que você passou. Acho que o pessoal vai gostar bastante. E, mais uma vez, obrigado pelos conhecimentos. Obrigado a vocês pelo convite. Fico aí à disposição para a gente conversar mais vezes. Obrigado. Bom, a conversa está muito boa, mas temos que finalizar o nosso episódio. Vamos para os últimos avisos. As inscrições ainda estão abertas para os nossos cursos Bcop presencial e EAD de 2024. Então, dá uma olhada lá no nosso site e veja a turma que você quer se inscrever e se inscreva.
Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septor.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptor@.nicbr. E se você usa o Spotify, você também pode mandar a sua dúvida diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio, lá no Spotify. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Também quero convidar a todos que se inscrevam em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comunicbr. No Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos o @NickBR. E no YouTube é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Até mais, pessoal. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu.br.